Quem é que não gosta de comer um pão quentinho, principalmente sabendo que esse pão vem de uma origem, né, que a padaria, a fábrica e tal, seja lá o que for, manipula da melhor maneira possível. E esse pão é feito para o supermercadista pequeno e os grandes também, porque você elimina uma coisa que é muito custo na sua padaria, que é uma estrutura de padaria para servir, talvez essa padaria não atinja o público que sua loja precisa. E eu estou aqui na Mercopão com meu amigo Alexandre Moreira, ele e o sócio dele, como é o nome do seu sócio, Alexandre? Itamar. Compraram essa fábrica aqui, que era de os portugueses, desde 2009 que a fábrica existe, mas 10 anos depois eles assumiram e deram uma nova roupagem, né? Se adequaram ao mercado, modernizaram equipamentos e a qualidade em função do treinamento dos seus colaboradores é fantástica. Alexandre, me fale um pouquinho aí da Mercopão. Então, a Mercopão, ela é uma fábrica originalmente portuguesa, com seus fundadores lá de Portugal, e as receitas são tradicionais portuguesas. As receitas são dos avós dos fundadores. Então, a Mercopão traz no seu DNA o pão português, aquele pão da vovó, né? A gente consegue manter toda essa qualidade num processo bem tecnológico. Então, nós trabalhamos com pães ultra congelados, onde as receitas são preservadas e a qualidade do produto final, após o seu degelo, é exatamente igual a um pão recém-feito numa padaria. Como é que você consegue isso? Explique aí mais. Esse é um processo conhecido de ultracongelamento. Então, toda a cadeia produtiva é controlada e o pão ele é manufaturado sob temperatura baixa. Depois de pronto, sem assar, lógico, ele vai para um processo de ultracongelamento, onde ele vai para uma temperatura de menos 28 graus. Depois ele é embalado e armazenado em freezer comum. Essa armazenagem ela pode ficar até 3 meses no supermercado ou padaria sem perda da qualidade. Vamos falar um pouquinho dos profissionais que estão aqui na Mercopão, que trabalham na manipulação desses produtos, essas receitas portuguesas que eles mantiveram aqui. Qual é o diferencial, né, da qualidade do pão da Mercopão? A Mercopão hoje trabalha com produtos visando a saúde dos consumidores. Então eles são produtos extremamente saborosos e saudáveis. A gente não usa conservantes, a gente não usa antimorfo, a gente não usa aditivos químicos para a melhoria desses produtos. São produtos naturais, fermento, água, farinha, ingredientes como o pão de milho, tem fubá de milho de verdade, o pão, o nosso pão de parmesão tem queijo parmesão na massa. Então, todo esse cuidado para manter a tradição das receitas portuguesas a gente toma. Com mais a tecnologia do ultracongelamento, a gente entrega hoje para os nossos clientes um pão de excelente qualidade. O preço é justo, né? O preço um pouquinho talvez acima do mercado, mas se ele fizer a conta, tendo uma estrutura lá, isso é diluído, né? O nosso preço é extremamente competitivo, basta fazer uma conta rápida e quando a gente percebe que tirar o viés do profissional caro na padaria, né? Ou a gente imaginar que eu não preciso imobilizar o capital para ter toda a estrutura de produção, maceira, controle de estoque, uma padaria dentro de um supermercado, por exemplo, é uma fábrica dentro de uma loja. Então eu preciso ter vigilância sanitária, eu preciso ter manutenção dos equipamentos. Só isso aí já muda tudo. E quando a gente fornece um pão para um cliente nosso, ele tem a certeza da padronização. Aquele pão vai chegar sempre igual, ele não vai ter dor de cabeça. Na verdade, a gente trabalha para que o nosso cliente não tenha dor de cabeça com a padaria. Outra coisa, Alexandre, que a gente estava conversando, você falou, o contato que você tem, às vezes, não até com o dono, você quer trabalhar com o padeiro, com a pessoa que vai cuidar da padaria. Vocês mandam uma cartilha e tal, tem toda essa informação, me fala um pouquinho disso. É assim, como eu acabei de falar, a gente procura resolver o problema do nosso cliente. Então, a padaria tem algum problema, o padeiro vai chamar o gerente vai entrar em contato com a gente. Então esse telefone sem fio vai dificultar o contato. Então o que é que a gente faz? A gente tem um contato direto hoje via WhatsApp com o profissional que está na padaria, que ele está com a mão na massa. Então se ele tiver alguma dúvida, ele pode entrar em contato com a gente diretamente, não precisa fazer
esse circuito todo. Ele entra em contato direto com a gente e a gente vai tirar dúvida. Ele tem a cartilha do padeiro que vai orientar no próprio celular dele. Ele vai receber ali uma pesca, então ele vai tirar dúvida. E a dúvida é de processo de assamento de pão, porque toda a parte complicada a gente já fez. Então o pão vai pronto, basta fermentar e assar. Então a dúvida vai ficar em termos de tempo de fermentação e tempo e temperatura de assamento. É uma coisa bem simples e fácil de resolver. E tem outro ponto importante, você estava conversando, né? A depender do volume de produção, a Mercopão bota lá uma máquina incomodada para assar, é isso? Sim, forno e armário, né? A depender do volume, a gente fornece o forno, o armário, que é também uma vantagem no mercado, porque assim, não é qualquer forno que funciona bem, né? Isso é um problema que também gera investimento do nosso cliente, então a gente consegue puxar esse investimento maior inicial para a gente, para que a gente tenha um produto final e de qualidade. Na verdade, eu e o meu cliente, nós somos parceiros para vender pão para o consumidor final. Pão da melhor qualidade, ótimo, né? Com as receitas portuguesas, né? Frise sempre, né? Verdade. Me permita, eu tive a oportunidade agora por isso que voltei marré com chunchudo, eu passei 30 dias na Europa. O que é que eu adorava? Pão, queijo, vinho e azeite. Porque a gente, agora você falando que a Mercopão tem essa qualidade de pão, eu vou abrir até umas exceções e dar uma comidinha no pão da receita, porque é maravilhoso. Os pães europeus realmente, eu gosto muito de pão, então me fascinei e comi muito, né? Agora eu pergunto outra coisa, seguinte, Alexandre, para poder o supermercadista entrar em contato com a Mercopão aqui para poder montar uma estrutura em sua loja e tal, ou até conversar para ver se você dá uma consultoria às vezes, né? Como é que ele faz para entrar em contato? Ele pode entrar no nosso site e pode verificar toda a nossa linha de produção. O site é bem explicativo, que é mercopão.com, e pode ligar diretamente no telefone. Pode ser no meu telefone direto, que é o 719-8846-4431. Agora, outra coisa também que eu queria ver com você, existe uma coisa super importante aqui, que você livra tanto os supermercadistas de ter esse manuseio, é que aqui você não tem lixo, né? Me fala dessa sustentabilidade. A Mercopão é uma empresa super sustentável, né? Porque aqui não gera lixo. Ele vai explicar por quê. Consciência ambiental, né? A gente hoje trabalha com energia solar, então toda a nossa energia hoje é gerada pelo sol. Isso vamos dizer assim, é uma empatia com o meio ambiente. E na parte de lixo também, a gente hoje tem a produção zero de lixo. A gente processa farinha de trigo, água, ingredientes, sai o pão e toda a parte de embalagem é vendida. Então a gente tem lixo zero hoje. A gente fala muito de empreendedorismo lá no nosso canal e a gente realmente parabeniza os empreendedores. Inclusive, Alexandre aqui, ele é dentista profissional, tem a sua atividade profissional, mas na área de empreender começou com esse negócio. O seu sócio também é de outra área, né? Meu sócio é de consultoria também. Então, assim, a gente junta aí duas pessoas muito engajadas, interessadas em que o negócio dê certo e com uma veia de modernização. Hoje, todos os nossos pedidos são feitos através de uma loja virtual. Então, o nosso cliente não precisa se preocupar em pedir. Ele pode, inclusive, ter recorrência no pedido. Aquele pedido dele pode ficar rodando toda semana. Então, assim, essa parte de tecnologia é muito bem-vinda aqui na Mercopão. Agora, quando a gente fala de empreendedorismo, principalmente dos pequenos, tem uma série de dificuldades. E vocês assumiram em 2019, arrumaram a casa, quando começou a decolar veio a pandemia. E aí, o que é que vocês fizeram para poder sair desse imbróglio? Não foi fácil, né? Mas assim, né, logo no início a gente ficou assustado, a gente tinha reuniões quase que diárias. Então tudo que a gente pôde usar, né, toda a ajuda do governo, todas as facilidades, financiamento, linha de crédito, a gente lançou mão de tudo que foi possível e a gente conseguiu passar essa chuva, que foi uma chuva de pedra, né? Mas a gente passou sem demissão. Isso é importante, né? Não demitiu um funcionário. Não demitimos, não precisamos fazer capital de giro, tomar empréstimo para capital de giro. Então a gente conseguiu, de uma forma muito sofrida e muito cuidadosa, manter a saúde financeira da Mercopão durante a crise. A gente encolheu 30% durante a crise e hoje a gente já está alguma coisa acima de quando começou a pandemia. Então isso é importante. E os investimentos futuros de ampliação, vocês já ampliaram toda a produção, né? Então
questão de produção, pode ter clientes que vocês têm para atender. Sem dúvida nenhuma. Assim, a gente tem projeto de ampliação física também, né? E em termos de produção, a gente hoje tem uma capacidade aí de mais de 40% ainda livre, porque a gente tem máquinas novas que conseguem produzir muito mais do que a gente está produzindo hoje. Então, assim, a gente moderniza com a tecnologia e consegue sem perder a qualidade. Esse é o principal foco. Tendo demanda, vocês vai ampliando e vai atendendo. Sem dúvida nenhuma, estamos aguardando novos clientes. Outra coisa, você já atende total atacado, já atende alguns clientes da área de supermercados, não é isso? Sem dúvida, temos clientes de grandes redes, clientes pequenos, padaria, delicatessen. É sempre, nossa clientela é diversificada e a gente consegue atender bem grandes e pequenos. Pois é, a gente sabe que também na padaria, no supermercado, em qualquer lugar, a qualidade do pão atrai. E o pão quentinho, principalmente, se você tem uma constância de ter o pão quentinho ali, seu cliente é fiel. Inclusive, a Mercopão, ele te dá essa oportunidade. Você pode ter pão quente toda hora. É só você programar seu forno e ver o fluxo do seu cliente e tal. E aí, estudos até do próprio Sebrae, né, Alexandre, comprovam que, através do fluxo de pessoas, da venda do pão, se o pão for bom, se o pão for Mercopão grave, você pode ter um aumento de faturamento geral de até 16%. Estudos, Sebrae que fez estudo. É isso ou não é, Alexandre? Exatamente. O pão, ele provoca uma recorrência do cliente na loja, né? Então, a ideia de trazer a padaria para dentro do supermercado é uma ideia de aumentar fluxo. E aí o Sebrae traz esses números. Quem tem pão quente na loja, ele tem um aumento de faturamento de 12% a 16% de faturamento bruto. Né? Então, assim, se você tiver um pão de qualidade, se você tiver um pão constante dentro da sua loja, um pão quente, você vai ter um aumento do faturamento bruto, ou seja, é um ganho indireto que um pão de qualidade traz para o seu estabelecimento. Pois é, veja aqui, só nesse anúncio que ele fez, olha a qualidade do pão da Mercopão. Por aí você já vê que é uma coisa diferenciada, né? Agora também, se o cliente quer armazenar mais um pouco, o pão ultracongelado da Mercopão, ele dura até 3 meses, não é isso, Alexandre? Dentro de um freezer comum, ele pode durar até 3 meses, assim, sem perder a qualidade. Né? A gente tem testes de durabilidade bem maiores do que isso, mas nominalmente 3 meses tranquilo. Mas não dura nem uma semana, né? Porque acaba logo o estoque. Pois é, e você pode atender o cliente diariamente, depende ele não precisa ter estoque até, né? A gente tem alguns roteiros, né? O consumo de pão é muito grande, então assim, é importante que tenha algum estoque de reserva, mas a gente tem recorrência de até 2 ou 3 vezes por semana no mesmo cliente. Ok, então aqui, ó. Quem disse que pão congelado é tudo igual? Deixe o Mercopão surpreender você com a qualidade de seus pães. Agora tem outros projetos aí enfornados aí, né? Bolo, panetone. O negócio aqui tá crescendo, viu? Sempre, a gente está sempre desenvolvendo novos produtos, né? O que está saindo agora é o pão australiano. A gente tem bolo ultracongelado, talvez pão de queijo veio aí, né? Então a gente tem a gente não para de desenvolver produtos novos. Pois é, você que é dono de um pequeno supermercado, de um médio supermercado, de um grande supermercado, você que quer ter um pão de qualidade para os seus clientes, atrair seu cliente com pão sempre quentinho, procure aqui a Mercopão, não é isso, Alexandre? Com certeza. Deixa a Mercopão surpreender você. Pão congelado é tudo igual? Pão congelado não é tudo igual. A Mercopão tem um pão que vai deixar você com água na boca. E além do mais, receitas? Originalmente portuguesas, receitas típicas de Portugal. Me fale um pouquinho aqui da variedade de pães. Você falou agora o pão australiano que já está sendo. Quais são os outros pães que você dispõe? A gente tem a linha de pães comuns, que é o francês, o pão de milho, o pão de hambúrguer, o pão de hot dog. A gente tem uns pães diferenciados, pão de batata, a gente tem pão de cebola e tem alguns pães especiais, que é o scone de chocolate, que é um panetone português, que são pães com a massa úmida, com gota de chocolate. A gente tem o scone com passas. A gente tem pão multigrãos, que é uma linha de pães especiais. Pois é, pessoal, tá um mix completo aí. Então é só procurar Mercopão que ele resolve seu problema de pão. E você ganha dinheiro, pois a qualidade dos produtos do Mercopão é fantástica, entendeu? Aí é só botar o pão quentinho e você vai ver o aumento de faturamento de sua loja. E aqui você tem um exemplo de empreendedorismo no Brasil, que é difícil empreender, de 2 profissionais que são de outras áreas, mas vieram empreender e com sucesso, prezando sempre pela qualidade, por bons produtos. Em primeiro lugar, eles pensam no cliente.
pensa no seu produto final. E aí, qual é a mensagem que você passa para... Quantos empregados você tem? Quantas famílias você tem aqui agregada? Hoje a gente tem 12 funcionários. Pois é, são 12 famílias que estão aqui, né? Dependendo aqui da Mercopão para sobreviver. Isso é super importante. Eu queria agradecer a Super Revista, né? A oportunidade de falar para os meus clientes. E assim, a gente tem uma frase que a gente fala assim: deixa a Mercopão cuidar de sua padaria. A gente vai levar produtos de qualidade e vai tirar sua dor de cabeça. Então a gente vai olhar para lá e dizer: deixa a Mercopão cuidar. Vamos lá? Deixa a Mercopão cuidar da sua padaria. Os clientes vão gostar.